Então, pessoal, bom dia primeiro, vamos lá. Faço chamada no final. Vou fazer aqui rapidamente um super resumo do que a gente já viu até agora, tá certo? E depois eu vou continuar com algumas propriedades e hoje a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, o que é que a gente já viu? A gente começou falando sobre série de Fourier, certo? O que é que nós tínhamos lá na série de Fourier? Série de Fourier você consegue expressar um sinal como sendo uma soma, é o A0 mais um somatório de n igual a 1 até mais infinito de AN cosseno de n ômega 0 t mais um BN seno de n ômega 0 t. Vocês não precisam decorar isso vai estar sempre na prova, tá? Como é que você encontra a série de Fourier? Você encontra calculando quem são os A0s e quem são os ANs e os BNs. Por quê? Porque o resto todo você já tem. Você vai pegar uma função qualquer e ela vai ter um período, né? O f de t, ela tem que ser uma função periódica. F de t é obrigatoriamente uma função periódica de período integrante, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma função assim: triângulo vem para cá, triângulo vem para cá, triângulo vem para cá, triângulo vem para cá, vem para cá, para cá, assim por diante, tá? E aí você sabe que isso aqui, ó, o menor, o período que a gente chama de período fundamental, né? Por que período fundamental? Porque se você olhar, essa função ali, f de t, ela se repete de t em t, mas também se repete de 2t em 2t, de 3t em 3t, de 4t em 4t, ela vai se repetir também, certo? O menor período pelo qual ela se repete é o período fundamental, tá? E aí você tem que o ômega 0 aqui, ó, isso você consegue calcular facilmente, é 2π sobre o t grande. Por quê? Porque a frequência é justamente um ciclo pelo período, né? Só que aqui está em hertz. Isso aqui está em radianos por segundo. Como a gente vai trabalhar ali com função trigonométrica, a gente tem que colocar em radianos por segundo, tá? Esse é o ômega 0 aqui. Então, ó, o n é do próprio somatório. O cosseno é uma função cosseno. O t é o tempo. O n, você se encontrar o A0, o AN e o BN, você encontra a série de Fourier. Essa série de Fourier é chamada de série de Fourier trigonométrica. Isso aqui é bem rápido, pessoal. Não quero falar muito sobre isso, porque eu não sei nem se vai ter questão na prova de série de Fourier, tá? Se tiver, vai ser uma só. Por quê? Porque ela tem um grande problema. Tem que ser obrigatoriamente uma função periódica, tá? A série de Fourier, se você usar as identidades de Euler, identidades de Euler, tem dois tipos de identidade de Euler, pessoal: a direta, o seno e o cosseno sendo expressos como
uma soma de exponenciais. Então, por exemplo, o cosseno de θ vai ser igual a e elevado a mais jθ mais e elevado a menos jθ dividido por 2. De onde vem isso? Vem dos números complexos, tá? E quem é o seno de θ? É o e elevado a mais jθ menos e elevado a menos jθ dividido por 2, certo? Se você, na verdade, essa identidade de Euler aqui, eu obtenho através do quê? Através daquilo que vocês não devem estar lembrados, mas vocês viram no segundo grau lá, segundo grau não, ensino médio, segundo grau na minha época. Então é assim, ó, você tem que o cosseno, o cis, né, que o pessoal chama de cis de θ, né, é cosseno de θ mais j seno de θ, certo? E aí você consegue aqui, fazendo essas, digamos, isso aqui você consegue também chegar no e elevado a jθ, certo? E aí você consegue, digamos, chegar através disso aqui nas identidades de Euler. A gente pode usar as duas coisas, tá? Ok? Então, toda vez que aparece um e elevado a jθ, aparece uma coisa assim, tá? E se fosse e elevado a menos jθ? Se fosse e elevado a menos jθ, era e elevado a menos jθ. É quase igual. Só que é cosseno de θ menos j seno de θ. Tá ok? Sabendo dessas duas expressões aqui, ó, essa e essa aqui, que expressam os números complexos no plano, né? Digamos, a notação que a gente pode até tem até essa notação exponencial, né? Tem 3 notações para os números complexos: as retangulares, A mais BI, né? Ou A mais BJ, tem a exponencial, que é essa aqui, e tem a polar, que você só coloca o módulo e o ângulo. Tá ok? Legal, vocês usam a polar bastante aonde? Onde é que vocês usam muito a polar? Circuitos 2, certo? Tá ok? Circuitos 2. Tá legal? Então essas identidades de Euler aqui, por que eu estou falando delas? Porque eu posso pegar essa série de Fourier aqui, trigonométrica, ó, vou copiar, e daqui eu posso transformar essa série de Fourier trigonométrica numa série de Fourier exponencial. É igual a um C0. Abel, como é que encontra o A0, o AN e o BN? Eu não vou colocar aqui, mas o A0 é o valor médio, é o valor DC, né, do sinal. O AN é uma integral de menos, 2 sobre t, integral de menos infinito, integral no período de f de t cosseno, e o BN é integral no período de f de t seno, tá? Mas eu não vou colocar aqui não, porque isso não interessa muito pra gente. Aqui, ó, você tem outra série de Fourier, substituindo o AN e o BN por as funções ali pelas identidades de Euler, você chega que isso aqui vai ser um somatório de CN, né? Um somatório com N diferente de 0, de N igual a menos infinito até mais infinito, de Cn e elevado a mais Jn, ômega 0t, tá? Da onde saiu isso, Abel? Saiu da substituição que eu faço do seno e do cosseno pelas identidades de Euler. Beleza. Por que você chegou nisso? Porque, na verdade, inclusive, tem gente que escreve assim, né? É mais simples, né? Escreve assim, simplesmente. É que, na verdade, eu prefiro colocar um C0 separado, mas tem gente que bota aqui a N de menos infinito até mais infinito, de Cn elevado a mais Jn, ômega 0t. Mas tem que tomar cuidado com o C0 mesmo, por isso que eu coloco. O C0 é o valor médio. É que às vezes, se você fizer dessa forma, tem uma fórmula para o Cn. Como tem uma fórmula para o AN, como tem uma fórmula para o BN,
certo? De Pro a zero. A fórmula do Cn é essa aqui, ó. Cn é integral no período de f de t e elevado a menos j n ômega 0t dt, tá? Esse é o Cn. Tá, por que você chegou aqui? Bom, porque isso aqui é a série de Fourier exponencial. Série de Fourier exponencial. Então, ela só serve para funções periódicas. E aí, o que o Fourier falou? Imagina que você faz o t, que é o período, tender a infinito. O que vai acontecer? Pronto, você pode usar a série de Fourier em qualquer função, não precisa ser periódica. Né? Por quê? Porque se o t tende a infinito, é uma função que não se repete nunca, certo? Então a ideia foi essa. Quando você faz isso, você chega aonde? Você chega no que a gente queria. Você chega na transformada de Fourier, certo? Transformada de Fourier, tá? Essa aula que eu estou fazendo é um resumão, tá, pessoal? Para a gente se situar. E o que é a transformada de Fourier? É como se fossem esses coeficientes aqui, inclusive, né? A definição da transformada de Fourier, vou botar aqui numa outra cor. Transformada de Fourier de uma função qualquer, não precisa ser periódica, é simplesmente a integral de menos infinito até mais infinito de quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt. Notem como é semelhante, né, ao coeficiente Cn que eu tenho ali da série exponencial de Fourier. Claro que é semelhante. É o coeficiente Cn, só que, como eu estou trabalhando agora com uma função que não é periódica, né, você não tem mais, né, aqui não tem aquele 1 sobre t e não tem aquele ômega zero, tá? Você tem simplesmente um ômega. Eu já expliquei isso em outras aulas, tá? Eu não vou explicar novamente, só estou relembrando. Essa é a transformada de Fourier direta, mas você também pode fazer a transformada de Fourier inversa. Isso aqui a gente chama de f grande de ômega. Tem alguns livros que colocam f grande de j ômega, né? Mas eu colocar de ômega, porque nem sempre aparece o j, tá certo? Então bota o ômega mesmo. O j aparece muitas vezes? Aparece, a gente vai fazer algumas aqui, vocês vão ver. Aparece, tá? Mas não aparecem todas, não. A gente já fez aqui, por exemplo, a do delta. Aparece um 1 lá, não aparece j nenhum, certo? Então, nem sempre aparece. Então, o que é a transformada de Fourier inversa? É uma integral parecida com essa, cara. Aliás, muito parecida, só tem um termo aqui que aparece justamente por causa da série exponencial de Fourier, que é esse 1 sobre 2π. Inclusive, se eu não uso a transformada de Fourier usando o ômega, que eu posso fazer isso, eu posso usar usando... Quem é ômega? Só lembrando, quem é ômega? É lá, vocês viram isso aí no ensino médio. É 2π vezes f. É uma constante vezes o f, vezes a frequência. Então vocês concordam que eu poderia fazer a transformada de Fourier um f grande de fzinho, digamos assim? É que é estranho fazer isso, né? Até bom não fazer porque confunde, né, gente? Mas aqui o fzinho seria a frequência, vocês estão entendendo? Ou então, melhor dizendo, colocaria um 2π f. Tá certo? Tá? Se você fizer isso, esse termo aqui, ele some, tá? Da transformada inversa. Ele só aparece por causa do ômega igual a 2π f. Então, qual é a transformada inversa? Aí você pega o f grande de ômega. Olha só, na transformada direta, você tem o f, uma integral em t. Então, quem sobra? O ômega, tá? Quem sobra aqui? O ômega. Certo? Então, por isso que dá um f grande de ômega. Na transformada inversa, tá?
o que vai acontecer? Você vai ter uma integral em ômega. Então, quem sobra? O t, tá? Então, quem vai ser aqui a transformada é bem parecido, tá? Ah, mas precisa decorar isso? Não, não precisa decorar isso, tá? Isso aqui é o f de t, certo? Por quê? E de volta, né? Assim, ó, você tem o f de t, você tem para o lado de lá, você tem a transformada de Fourier, para o lado de cá, você tem a transformada de Fourier inversa, e aí você tem o f de ômega, né? Aí você fala, para que serve a transformada de Fourier, Abel? Cara, eu vou mostrar algumas propriedades, né? Basicamente, quando você, a parte mais importante da transformada de Fourier é pegar um sinal qualquer, né? Você tem um sinal qualquer aqui, né? Sinal contínuo, não precisa ser periódico nem nada, tá? Um f de t. Quando você faz um f de ômega, por exemplo, ou seja, quando você faz a transformada de Fourier, esse sinal aqui depende de t, tá? Quando você faz a transformada de Fourier, esse sinal que vai aparecer aqui, vamos supor que seja um assim, tá? Ele depende de quem? Ele depende de ômega. Quem é ômega? Ômega são as frequências do sinal f de t, né? O f de t tem infinitas frequências, certo? Por exemplo, quando eu estou falando aqui com vocês, o meu sinal de voz, ele tem infinitas frequências, só que essas frequências normalmente elas ficam num intervalo de 0 Hz, a frequência mais baixa possível, né? Não tem frequência nenhuma, 0 Hz é frequência nula, digamos assim, né? Até uma frequência de 20 kHz, tá? Que é a maior frequência possível. Na verdade, eu não vou nunca conseguir falar numa frequência de 17 kHz, 18 kHz. Por quê? Porque eu sou uma pessoa normal, né? Agora, por exemplo, eu devo estar falando numa frequência de 500 Hz, porque a voz está super grossa, né? Porque eu estou com problema de garganta, meio gripado, etc. Mas, normalmente, a frequência que eu falo é uma frequência que fica ali em torno de 1 kHz, certo? Então, para que serve isso, né? Então, para que serve uma das aplicações da transformada de Fourier? É pegar um sinal de voz, como por exemplo o meu, né? E eu fazer um filtro, né? Através da transformada de Fourier, ou seja, eu faço a transformação. Como é que se faz isso? Não interessa por enquanto agora, tá? Isso pode se fazer com circuitos eletrônicos, tá? Quando você trabalha com sinais analógicos, com sinais que são contínuos no tempo. Mas você pode fazer isso também com computadores que trabalham com circuitos, né? Com sinais que são discretos no tempo, tá certo? E aí o que acontece? Eu posso isolar as frequências. Então, se eu quiser dar um ganho na voz ou qualquer coisa assim, você pode fazer usando a transformada de Fourier. Mas como é que você faz? Você faz a transformada usando um circuito ou um programa de computador. Lá na frequência você usa um filtro para aumentar, né, as frequências que você quer e para diminuir as frequências que você não quer. Basicamente, não sei se vocês já deram isso em eletrônica, mas vocês vão aprender, né? Tem vários filtros. Por exemplo, tem filtro que ele é assim, ó, né? O filtro de frequência, por exemplo, é assim. Você vem até aqui, ele vai anulando tudo. Claro que você nunca vai conseguir um filtro assim, viu, pessoal? Isso aqui só no computador que você consegue, né? Na vida real, normalmente, os circuitos que produzem essa forma de onda aqui, eles não te dão essa coisa tão certinha. É mais uma coisa, se a gente fosse fazer, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Na realidade, tá certo? Mas imagina, o que esse seu filtro faz? Olha só, aqui tem uma frequência, né? Ômega 1, por exemplo. E o que esse filtro está fazendo? Ele está zerando as frequências abaixo de ômega 1 e está deixando as frequências acima de ômega 1 passar. Se você colocar aqui 1, por exemplo, ele deixa sem nenhuma mudança. Mas se você colocar aqui, por exemplo, 2 ou até 10, você ainda está dando um ganho no filtro, nas frequências altas. Esse é o famoso filtro passa
altas, certo? Ok? Vocês já ouviram falar nisso? Sim, pois é. É um filtro passa altas. Também tem o filtro o quê? Passa baixas, o inverso disso. E também tem o filtro o quê? Passa faixa. Passa só uma faixa. É ótimo para você, por exemplo, isolar a voz de um som contínuo, né, de uma música. Você faz um passa-faixa. E também tem o rejeita-faixa, né? São vários filtros, eu não vou entrar nesse assunto, não é a minha aula, tá? Mas é uma das aplicações da transformada de Fourier. Quer ver uma outra aplicação porreta? A gente vai ver, é uma propriedade. Convolução é fácil? Não, né? Convolução não é fácil. Beleza, e aí? A gente aprendeu que uma das formas de você facilitar a sua convolução é usar a transformada de Laplace. Por quê? Porque quando você usa a transformada de Laplace, de dois sinais, por exemplo, e você quer fazer a convolução desses dois sinais, se você pega as transformadas de Laplace desses sinais e multiplica, é a operação de convolução. Acontece também em transformada de Fourier. É uma das propriedades muito interessantes, certo? É uma das propriedades muito interessantes, ok? Então, a gente já falou aqui, né, da transformada de Fourier, tanto a direta quanto a inversa, né? A gente pode até fazer algumas aqui, e a gente já falou de algumas propriedades, certo? Tem algumas propriedades que eu estou falando agora, por exemplo, que eu já não falei na aula anterior, né? Por exemplo, vamos lá, as propriedades que a gente já viu. Linearidade, propriedade da transformada de Fourier. Agora já é aula de coisa nova, vamos lá. Propriedades da transformada de Fourier. A primeira que a gente aprendeu foi a linearidade. O que é que diz a linearidade? Que você pegar a transformada de Fourier de uma combinação linear de funções, a gente vai ter que usar isso bastante, viu, pessoal? Vai dar a combinação linear das transformadas de Fourier, ou seja, vai ser A1 vezes o f grande 1 de ômega mais o AN f grande N de ômega. Poxa, Abel, não entendi. Essa é das mais simples. Por que você fala que a gente vai usar muito, Abel? Olha só, pessoal. Quando você tem uma tabela de transformadas de Fourier, nem sempre ela está do jeito que você quer, né? Então você quer usar aquela tabela, nem sempre está do jeito que você quer. Às vezes a função que você vai pegar não é uma função, por exemplo, e elevado a menos at u de t. É simplesmente uma função 3, né? E elevado a menos at u de t. O que vai acontecer? Não tem essa opção lá na tabela. Até poderia ter, ele poderia colocar lá constante vezes igual a constante vezes. Mas nem sempre ele faz isso, tá? Então tem que usar a linearidade bastante, tá? Tem que arrumar. Lembra? Eu falei, vamos arrumar para encaixar onde eu quero. A linearidade serve para isso, tá? A outra propriedade que a gente já viu, e que eu falei que é uma das mais importantes, eu falei do deslocamento do tempo, vou falar já dela, mas eu vou falar de uma outra que eu falei na aula passada, na aula retrasada. Dualidade. A dualidade é uma propriedade que aparece por causa da semelhança entre a transformada de Fourier direta, olha só, a transformada de Fourier direta e a transformada de Fourier inversas, elas são muito parecidas, cara. Olha só muda o quê? 2π, né? E só muda o quê? Onde tem lá um menos j ômega t, embaixo tem o quê? Tem um mais j ômega t. Então a gente viu o seguinte, ó, e essa propriedade é legal. Ela diz o seguinte, ó, que se você pegar, vamos supor que você tenha a transformada de Fourier de uma função f de t é igual a uma função f de ômega. O que a dualidade diz é o seguinte, ou seja, um f grande de ômega. Qualquer um está lá na tabela, tá certo? O que a dualidade diz é o seguinte, que se você quiser encontrar a transformada de Fourier de f grande de t,
Porra, Abel, o que é f grande de t? F grande de t, pessoal, é a função f ômega trocando o ômega pelo t, certo? E por que isso é interessante? Eu vou mostrar já no exemplo. Ela vale 2π vezes f pequeno de menos ômega. Essa é a propriedade, tá? Da dualidade. Pô, não entendi. Bom, eu demonstrei ela, até a demonstração é até bem simples. Você basicamente só tem que ficar trabalhando em cima de mudança de variável. É bem bonito até, é muito simples de fazer essa demonstração, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma transformada de Fourier aqui. Aliás, que eu já fiz, eu vou repetir, certo? Então vou fazer aqui exemplo, né? Exemplo. Eu vou repetir porque não custa nada e ela é muito importante, né? Vamos fazer a transformada de Fourier da função het de t sobre tal, tá? Abel, o que é het de t sobre tal? Eu vou desenhar het de t sobre tal, é essa função aqui, ó. Ela vai de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2, ou seja, ela tem a largura de tal. Então por isso que aparece esse tal aí, pessoal, het de t sobre tal, ele pode ser het de t sobre 1, het de t sobre 2, het de t sobre 3 e assim por diante, tá certo? E a altura, vamos lá, essa função é assim, ela vale 0 fora de menos t sobre 2 até mais t sobre 2, e ela vale 1 de e ela vale 1 entre menos t sobre 2 e mais t sobre 2. Pessoal, isso aqui a gente chama de het de t sobre tal. Como tal é uma constante, né, quando eu fizer a transformada de Fourier, essa constante vai aparecer nela, certo? Na transformada de Fourier. O que não vai aparecer? Não vai aparecer o t, certo? E a transformada de Fourier só aparece o ômega, certo? Como é que você faz a transformada de Fourier disso? Isso aqui o pessoal também chama de pulso retangular. Deixa eu botar aqui. Pulso retangular de largura tal e tamanho é amplitude 1, tá? Aí se eu quisesse um pulso retangular de tamanho 5, era só pegar 5 vezes o het de t sobre tal. Concorda comigo? Se eu pegar 5 vezes, 5 vezes, certo? Se eu quisesse um pulso retangular de largura 2, beleza. Seria fazer o quê? Seria fazer o het de t sobre 2, certo? Se tivesse tamanho 5, tamanho 5 era 5 vezes het de t sobre 2. Tá tudo bem? Tranquilo? Ok. Vamos fazer aqui, como é que se faz essa transformada de Fourier? Eu podia fazer de duas maneiras, vocês vão ver, né? Aliás, vocês vão ver isso na prova, tá? Tipo, na prova. Provavelmente vai ter uma questão na prova assim. Encontre a transformada de Fourier do sinal de duas maneiras diferentes. A maneira clássica é a que eu vou fazer agora. A maneira clássica é, vamos lá, vamos pegar e vamos fazer a transformada de Fourier de het de t sobre tal. Quem é isso? Isso aqui não é o meu f de t? Isso aqui vai ser o meu f de ômega, que vai ser o quê? Integral de menos infinito até mais infinito, de f de t elevado a menos j ômega t, dt. Tá só. E aí, só isso? Não, agora a gente vai fazer essa integral. Calma, né? Quem é o f de t? Ó, isso aqui é a definição que eu usei, ó. Usei a definição, simplesmente usei a definição, tá? Aqui de cima, tá? Quem é o f de t? Então vou substituir, vou colocar, ó, f de ômega é igual a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De het de t sobre tal, e elevado a j ômega t dt. Beleza. E aí? E aí a gente tem que saber quem é esse het de t sobre tal. Aí você olha para o gráfico.
Ó, isso aqui vale 1 se t está onde? Está entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2. Vale 0 em outro caso. Como assim em outro caso? Quando isso não acontece, certo? Então, o que vai acontecer? O f de ômega fica assim, ó. F de ômega igual a integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De 1 vezes. Aliás, deixa eu botar logo aqui. Né? Por causa disso, ó, por causa disso aqui, eu já posso fazer isso aqui, ó. Mais tal sobre 2, menos tal sobre 2 de 1 vezes e elevado a menos j ômega t dt. Cara, essa é uma integral fácil de fazer, galera. Como assim uma integral fácil de fazer? Integral, tá feio. Integral de e elevado a at dt, onde a é igual a constante em relação ao tempo, ok? Isso aqui é o que? É e elevado a at dividido por a, certo? Integral fácil. Até o pessoal que ainda está devendo cálculo 1 sabe essa, tá ok? Vamos lá. Então, eu vou pegar e vou substituir isso aqui, ó. Vou substituir isso aqui e vou ter o seguinte, ó. Vou ter e elevado. Quem vai ser o meu a aqui, ó? Quem vai ser o meu a aqui? Meu a aqui vai ser esse menos j ômega, vocês concordam? É como se isso aqui fosse, entre parênteses, a. Ok? Tudo bem? Então vai dar o quê? Vai dar e elevado a menos j ômega t sobre menos j ômega. Isso de menos tal sobre 2 até mais tal sobre 2. Continuando, isso aqui vai ser igual a quanto? Então, assim. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser e elevado a menos j ômega tal sobre 2 menos e elevado a menos j ômega menos tal sobre 2 sobre quanto? Menos j ômega, certo? Agora, terminou. Você podia até, se você quiser, você pode fazer assim, só para ficar mais bonitinho, você pode multiplicar por menos 1 em cima e menos 1 embaixo, certo? E aí fica assim, a transformada de Fourier de het de t sobre tal, certo? É igual a, aqui ó, vai dar um mais, tá vendo? Menos com menos vai dar mais, certo? Então vai ser, e aqui ó, menos com esse menos 1 vai dar 1, então vai ser e elevado a mais j ômega tal sobre 2 menos e elevado a menos j ômega tal sobre 2 sobre j, mais não, j ômega. Por que mais j ômega? Porque eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo. Tá certo isso aqui? Claro que tá certo, pessoal. Essa é a transformada de Fourier do sinal het de t. Aí você fala assim, poxa, tem que fazer alguma coisa? Como é que essa função é? Etc. Essa função aqui, se você tentar olhar ela, fica um pouquinho complicada, né? Porque tem esse j, etc. Mas, se você lembrar que tem aqui as identidades de Euler, cadê as identidades de Euler? Passei por elas, né? Passei por elas. Passei aqui, ó. Essas identidades de Euler, olha que legal, ó. Poxa, elevar. Aqui eu esqueci de colocar, desculpe, tem um erro aqui. É 2J. Tá? Aqui, de onde vem isso aqui? Só lembrando, pessoal, isso aqui vem disso aqui, ó. Daqui e daqui você tira as de cima. Tá legal? Ok? Você pega essas duas coisas aqui. É um sisteminha, né? Você coloca e elevado a j θ, cosseno mais j seno. E elevado a menos j θ, cosseno menos j seno.
né? Se você somar, dá 2 cosseno, certo? Dá E elevado a J mais E elevado a menos J, certo? Divide por 2, E elevado a mais J, E elevado a menos J, divide por 2, certo? Se você subtrair, dá 2J seno, e some o cosseno. Legal? Beleza. Aí, ó, tem uma coisa interessante, ó. Aqui já apareceu uma coisa interessante. Isso aqui está quase igual ao seno. Como assim isso aqui está quase igual ao seno? Ó, tem E elevado a mais J. Eu até vou separar aqui, ó. Ômega tal sobre 2. Aqui tem menos J, ômega tal sobre 2. Como se isso aqui fosse o teto, tá? Sobre J ômega, né? Aí você fala, poxa, mas não está igual, tinha que ter um 2 ali. Tudo bem, mas eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim? Vê se vocês concordam comigo. Eu posso colocar 2 aqui. Eu posso colocar o ômega aqui assim. E fazer isso aqui, ó. E elevado a mais J ômega tal sobre 2, menos E elevado a menos J ômega tal sobre 2, sobre 2J. É a mesma coisa. Vê se não é a mesma coisa. Ó, esse 2 corta com esse 2 daqui. O ômega saiu para fora para ficar só que bonitinho, né? Isso aqui fica já bem mais bonitinho. Fica RET de T sobre tal. E aí fica isso aqui, ó. A transformada de RET de T sobre tal é igual a 2 sobre ômega vezes, eu vou escrever aqui o que isso aqui é, seno de ômega tal sobre 2. Já melhorou pra caramba. Vocês concordam? Melhorou muito, né? Já é um seno. Então você podia, por exemplo, fazer essa função aqui, seno de ômega tal sobre 2, é uma função que depende de ômega, tá? O tal é constante. Por exemplo, se tal for igual a 2, é seno de ômega, né? E aí fica um seno de ômega sobre ômega. E aí, olha que coisa interessante. Existe uma função chamada de sinc, vamos chamar de AX. Vou botar AX para não confundir com T, tal, etc. Mais nada. Ela é simplesmente o seno de AX dividido por AX, certo? Tá? O pessoal chama de sinc mesmo. Tem gente que também chama de seno amostrado. Ela é importante. Ela tem um formato assim, ó. Inclusive, né, se você botar aqui o eixo X aqui, né, o eixo Y, ela vai ser o seno de AX dividido por AX, tá? Ela funciona como? Abel, explica aí pra gente. Ela é uma coisa mais ou menos assim. Opa, fiz errado. Tem que ser maior. Ela é simétrica, tá? Ela vem para cá e assim por diante. O que acontece? Ó, quando a x for muito grande, ela vai tender a zero. Concordam comigo? Certo? Porque o seno está entre 1 e menos 1, né? Entendeu? Ela vai tender a zero. Agora tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Quando você pegar aqui, por exemplo, na origem, que é aqui, ela vale 1. E isso aí é um problema de cálculo, galera. Vocês já devem ter demonstrado esse problema. É difícil. Qual é o limite? O professor de cálculo mostrou isso para vocês. Limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Não dá uma indeterminação? Quando x tender a zero,
Lembra? Como é que é o seno, pessoal? Ó, tem aqui o círculo trigonométrico, que ninguém tem na cabeça, mas eu tenho. Tá? Olha só, se você pegar aqui 0 grau, quanto é que vai ser o seno? O seno é aqui, ó, é 0, certo? Mas se você pegar o x, que é o 0, dá 0 sobre 0, né? Ok? E aí como é que você resolve essa determinação? Você pode fazer por L'Hopital, lembra? L'Hopital. Derivada de cima, né, pela derivada de baixo, certo? A derivada de seno é cosseno. A derivada de x é 1. Quando o x for igual a 0, o cosseno vai ser 1. 1 sobre 1, 1. Então dá 1. Isso aqui, ó, é 1. Por isso que isso aqui aparece assim. Não é tão imediato, não. Certo? E é por isso que não sei se vocês já tiveram isso, mas alguns professores mostram lá que quando você tem ângulos muito pequenininhos, né, por exemplo, 1 grau, meio grau, o seno e o ângulo se confundem. Vocês estão entendendo? Sabe? Ele é praticamente a mesma coisa, tá certo? Bem pequenos, tá certo? Legal. Então essa é uma função assim. Ela vai aparecer várias vezes. Por quê? Porque na verdade ela é a transformada de Fourier do RET. Então por isso que ela vai aparecer muitas vezes. Tá ok? E a gente usa bastante o RET como filtros. A gente vai ver isso. Tá? Então uma maneira de você gerar um filtro passa-faixa, digamos assim, é você criar um sistema cuja a resposta ao impulso, porque a gente vai ver isso mais tarde com convolução, etc., seja um sinc, né? Porque o que vai acontecer? Você pega o seu sinal, você faz a convolução com a resposta ao impulso, você tem a saída. Mas eu falei, eu não demonstrei, eu já falei que se você usa a transformada de Fourier, assim como na transformada de Laplace, se você faz a transformada, a convolução se transforma numa multiplicação. Entendeu? Então o que vai acontecer? O teu sinal está aqui. Aí o sistema aqui tem resposta ao impulso sendo um sinc. Quando você fizer a transformada dos dois sinais, o que vai acontecer? O teu sinal você não sabe o que vai acontecer. Mas o sinc vai dar um RET. Como assim o sinc vai dar um RET? Por causa da dualidade, eu não cheguei lá. Mas por quê? O que eu falei da dualidade? Eu não falei que a transformada, né? Eu vou chegar lá, mas olha só. Eu cheguei aqui, ó, nesse cara. Eu ainda vou chegar no sinc. Como é que você vai chegar no sinc? Calma, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou copiar. Opa, copiar. E deixa eu colar ele aqui. Olha só o que eu vou fazer agora, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu não sei que sinc, aqui, ó, sinc de AX é igual a seno de AX dividido por AX. Não falei isso para vocês? Então, ó, eu já tenho seno de ômega tal sobre 2, mas eu não tenho ômega tal sobre 2, concorda? Eu só tenho ômega, não é isso? Ok? Como é que eu faço isso então? Eu vou fazer, ó. Vai ficar assim, ó. Olha só, eu vou botar aqui, ó. Tenho 2 sobre ômega vezes o seno de ômega tal sobre 2, para vocês entenderem. O que eu quero? Eu quero que aqui embaixo do ômega tal sobre 2 tenha o quê? Tenha um ômega tal sobre 2. Certo? Legal? Se eu quero que aqui tenha um ômega tal sobre 2, eu tenho que multiplicar, aqui era 1, né? Isso aqui é 1. Eu posso fazer assim, eu posso colocar um ômega tal sobre 2 aqui e multiplicar, mas se eu multiplico aqui, eu tenho que multiplicar em cima também, concordam comigo? Ômega tal sobre 2. Muda alguma coisa? Não muda nada, concordam comigo? Sim ou não? Tudo bem? Olha só que vai mudar algumas coisas, ó. Esse ômega que está aqui, ele pode cortar com esse que está aqui. Concordam?
tá? Esse aqui eu não vou mexer. Legal? E o que vai acontecer? Isso aqui não é ômega tal sobre 2? Olha só, esse 2 que está aqui, pode contar com esse 2 aqui, certo? E aí vai ficar assim, ó, transformada de Fourier do RET de T sobre tal é igual a tal que multiplica sinc de quem? Ômega tal sobre 2. Pronto. Ficou muito mais bonito agora. Tá? Muito mais bonito. Quem é tal? É uma constante. E ômega? Ômega é a variável. Você está lá na frequência. Como é que desenha isso aqui? Basicamente igualzinho eu desenhei aqui em cima, só que em vez de ser 1 aqui, vai ser tal, né? Não vou mostrar aqui, mas vai ser tal. Por quê? Porque não é um sinc. O sinc não é 1 lá em cima. Você não está multiplicando por tal? Está multiplicando todo mundo por tal. Onde tiver 1 vai ter tal. Concorda comigo? Então, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que a transformada, né, dessa função aqui, ó, ficou feio. Que é o RET de T sobre tal, é igual a quem? É igual a essa função que eu vou colocar aqui. E aqui em cima, ó, vai valer tal. Quem são esses pontos aqui? Dá para saber. Tá vendo que tem uns pontos sempre? Zeros ali? É justamente os pontos. Você concorda que é um seno? Onde é que o seno vale 0? Ele vale em 0, na verdade ali, mas depois ele vale em 180 graus. Vocês concordam comigo? Depois ele vale em 180 graus. Então, na verdade, aqui, ó, esse cara aqui, o ômega tal é igual a 2, pi, certo? Então, o ômega aqui é igual a, aqui porque é ômega tal, né? Então, aqui tudo é pi mesmo, porque na verdade você pode colocar assim, ó, ômega tal, né? Em vez de fazer o eixo sendo ômega tal sobre 2. Desculpe, ômega tal sobre 2. Então, ômega tal sobre 2 é igual a pi mais kpi, né? Pi mais 2 kpi, né? Então, você tem aqui que ômega tal é igual a 2π, então aqui seria 2π, aqui seria 4π, e assim por diante. Mas isso não se preocupa com isso não, tá? É mais importante ver isso. Só que eu sei o seguinte, porém, pela dualidade, o que eu tenho? Eu sei que, o que é a dualidade? Transformada de Fourier de f de t é igual a f de ômega, então transformada de Fourier de f grande de t é igual a 2π f pequeno de menos ômega, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu não sei que a transformada de Fourier do RET de t sobre tal é igual ao tal sinc de ômega tal sobre 2? Não sei isso. Olha o que eu vou fazer agora, ok? Eu vou fazer agora o seguinte, a transformada de Fourier de tal sinc de tal t sobre 2. Por que tal t? Porque eu estou substituindo o ômega por quanto? Por t, ó. Aqui, ó. Esse ômega aqui vem para cá. Então, a transformada de Fourier do sinc de tal sobre 2 vezes t vai dar quanto? Vai dar 2π vezes o quê? Vezes o RET de quem? De menos ômega sobre tal. Não entendi porra nenhuma. Vê aqui o marrom
e vê o azul para ver se vocês conseguem entender. Transformada de Fourier do fzinho de t, no nosso caso aqui o hat, não vai dar o sinc? Não é isso? Não é isso? Só que o hat de t dá um sinc de ômega. Legal? Tal é constante, pessoal. Esquece o tal. Tá legal? Beleza. E qual é a transformada do sinc, então? Eu acabei de ver, ó. Se eu pego o sinal que saiu aqui da primeira transformada e substituo o ômega pelo t, eu tenho uma outra função. Eu não tenho mais hat agora. Eu tenho uma função sinc no tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui eu tenho uma função no tempo. Ó, aqui é t, ó. Aqui é ômega, tá? Aqui eu tenho uma função no tempo que é essa, que vai dar uma função na frequência que é essa, certo? Se eu pegar isso aqui, posso colocar isso aqui no tempo? Posso, pô. Não posso? Claro que eu posso. Tá ok? É só colocar. Só colocar. Onde tem ômega, colocar t. Certo? Foi o que eu fiz, ó. Onde tem ômega, não era ômega tal sobre 2? Então eu botei o quê? Podia até colocar até assim, ó. Fica mais fácil vocês entenderem. T tal sobre 2. Só isso. Tá legal? Ok? E aí? É um hat. Só que tem um detalhe. É um hat de menos ômega, não é? Ok? Aí tem problema, Bel. Tem que inverter. Tem que inverter quando você tem menos. Só que o hat não é uma função par. Quando a função for par, o hat de x é igual ao hat de menos x. E é isso mesmo, a função par. Quando você faz o hat de... Quando você pega uma função e faz o menos, a função você não inverte ela. Não tem um hat. Não deu o hat normal. Se você inverter o hat, vai mudar alguma coisa? Nada. Vocês entenderam? Então aqui você pode escrever isso. Isso aqui é 2π hat de ômega sobre tal. Pronto. Então é a transformada de Fourier de tal sinc de t. É isso aqui. Tá legal? Beleza. Acabei de fazer uma transformada de Fourier aqui que eu não tinha e só fiz usando a propriedade da dualidade. Tá legal? Então vou fazer um vídeo para vocês fazerem um problema. Hoje não vai ter quadro, não. Olha só. Eu quero que vocês me digam quanto vale a transformada. Vou deixar aqui. Determine exercício. Agora vocês só precisam usar as propriedades, né? E a linearidade, ok? Determine a transformada de Fourier do sinal x de t igual a sinc de 3t. Só isso. E como é que faz isso? Não vou falar não, vocês têm que olhar isso aí e descobrir. O que vocês têm que fazer? Sinc de 3t. Dica. Primeiro descobre como apareceu o 3t. Lembre-se, tal você pode escolher o que você quiser. Tá certo? Por quê? Porque é uma constante que depende do problema. Então tentem fazer. Notem. Agora é só álgebra. Tá? Tentem fazer aí. 5 minutinhos. Quando eu fumo o nariz e pingo remédio.
Aí você fala, pô, para que serve isso? Como eu já falei, a gente vai usar isso bastante, tá? Principalmente quando a gente quiser fazer uma transformada de um sinal que dê, por exemplo, um RET. Dá até para fazer umas integrais cabulosas aí usando as propriedades de Fourier, tá? Que o cara em cálculo usa um monte de artifício e você simplesmente usando Fourier você mata a questão. Tá? E aí? Alguma sugestão? Já dei a sugestão. Você tem que fazer isso aqui, ó, virar o quê? Virar um 3T, não é isso? Não é? Faz isso virar um 3T. Para isso virar um 3T, quanto é que tem que valer tal? 6. Concordo. 6. Então você concorda que se eu fizer isso aqui, ó, vê se vocês concordam. Transformada de Fourier de 6 vezes sinc de quem? De t sobre tal sobre 2, que aqui é 6, né? É igual a quem? 2π RET de quanto? De ômega sobre 6, concorda? Não é isso? Sim? Primeiro passo está dado. Segundo passo. Faz essa conta aqui. Vai ficar assim, ó. Transformada de Fourier de 6 vezes sinc de 3t é igual a quanto? 2π vezes RET de quanto? De ômega sobre 6. Beleza. Cara, se 6 vezes isso é isso, quanto é só isso? Transformado de Fourier de sinc de 3t, quanto é que é? Propriedade da linearidade, pessoal. É 1/6. Só passar esse 6 para o outro lado. Vezes 2π vezes RET de quanto? De ômega sobre 6. Isso aqui vai dar o quê? π sobre 3 RET de ômega sobre 6. Ok? Viram isso? Tá? Então é isso aí, uma álgebra boba, mas vocês têm essa dificuldade. Tá legal? Vocês têm essa dificuldade. Legal? Beleza. Vamos fazer mais algumas transformadas. A gente já fez algumas transformadas de Fourier, ó. Que transformadas de Fourier. Aqui a gente está montando uma tabela, digamos assim, usando algumas propriedades. A dualidade é a melhor propriedade que tem, porque toda hora que você encontra uma transformada de Fourier, você encontra outra. Vocês entenderam o que eu estou falando? Toda vez que você encontra uma, você encontra outra. Por quê? Porque quando você encontra uma, você pode usar a dualidade para encontrar a volta. Concorda comigo? Tá? Então, ó, transformada de Fourier da função delta de t, tá? Você também já fez essa, tá ok? Simplesmente, ó, qual é a transformada de Fourier de delta de t? Quem é? Transformada de Fourier de delta de t é igual a integral de menos infinito até mais infinito de delta de t elevado a menos j ômega t dt. Só que tem uma propriedade que diz o seguinte: propriedade de delta de t, não precisa nem saber a integral. Integral de menos infinito até mais infinito de delta de t vezes uma função qualquer g de t dt é igual a g de zero. Nesse caso aqui, quem vai ser o meu g de t? Vai ser essa função aqui. Então a transformada de Fourier de delta de t é simplesmente e elevado a menos j ômega t quando t é igual a zero. O que vai acontecer? E elevado a zero
que vai dar 1. E aí, você sabe agora a transformada de 1. Como assim você sabe a transformada de 1? Ué, pela dualidade, transformada de 1 é igual a 2π, quem? Delta de menos ômega. É isso. A transformada de Fourier de uma constante é um delta. Ah, que coisa escrota. Sim, é. Ok? A transformada do delta é muito mais bonitinha, uma constante. Mas a da constante é um delta. Né? Toda vez que aparece delta nas transformadas, os matemáticos dizem que a transformada ela não converge. E se você pensar bem, o que é convergir? Né? É você ter um resultado na integral que seja finito. E o delta não é finito, né? Concordam comigo? O delta, num ponto, ele tende a infinito. Então não está errado. Mas eu acho errado dizer que não tem transformada. Tem, transformada é delta. Tá? Isso é interessante, porque é justamente, não é constante? Não é? Então é um sinal constante, não é? Ele varia? Não, ele é constante. Qual é a frequência dele? É 0. Isso que dá um delta. Todas as frequências do sinal estão concentradas num delta na origem. Concordam comigo? Aliás, isso aqui, só lembrando que a função delta é uma função par. Então, você tem isso. Ou seja, se você faz a transformada de Fourier do delta de t, você tem o quê? Você tem uma função assim, ó, uma constante. Que vale 1. Tá? E se você faz a transformada de Fourier de uma constante que vale 1, o que vai acontecer? Você vai ter 2, na verdade você vai ter isso aqui, ó, você vai ter um delta na origem de tamanho 2π delta de ômega. Isso aqui é ômega, isso aqui é ômega, isso aqui é t, isso aqui é t. Tá? Dá para você trabalhar com constantes também. Se multiplicar um A delta vai dar um A, certo? Se você tiver um A constante, vai ser 2πA também do outro lado. Vocês entenderam o que eu estou falando? Isso aparece, tá? Isso aparece. Para que serve isso? Aqui, na verdade, ele mostra uma coisa bem interessante. Ele mostra que as frequências todas estão concentradas em 0. E faz sentido totalmente, tá? Sinal é infinito. Poderia ter infinitas frequências, mas não tem. Só tem uma frequência que é o 0. Isso é o impulso. Tá ok? Isso é o impulso, tá? Legal. É por isso que quando aparece, por exemplo, se eu fizer transformada de Fourier, eu vou mostrar já, usando... Aí eu não vou mostrar já não, porque eu já vou terminar já. Isso é que eu vou fazer. Mas usando as funções cosseno e seno, vocês vão ver que vai aparecer os deltas também. Por quê? Porque o cosseno e o seno vai ser de uma frequência só. Vocês concordam comigo? O cosseno e o seno é de uma frequência só. Então vai aparecer deltas nesse caso. Tá? Como assim, uma frequência só? Cosseno de 2t, a frequência é 2. Certo? Então vai ter lá, né, um impulso lá. Tá ok? É interessante isso. Tá legal? As aplicações, a gente vai ver bastante aplicação mesmo nisso. Tá? Uma delas você pode usar para equação diferencial, para circuitos, para telecomunicações principalmente. Telecomunicações, a melhor aplicação da transformada de Fourier é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem, talvez, ou na outra, não sei, que chama-se teorema da modulação. Que é o seguinte: você tem um sinal, por exemplo, que ele tem uma frequência que ele está, por exemplo, as frequências do sinal estão aqui numa faixa de menos ômega 0 até mais ômega 0. Vamos supor que o sinal tenha um espectro que a gente chama desse tipo, certo? E as frequências aqui estão todas próximas de 0, tá certo? Ok? Então o sinal de voz, por exemplo, é uma frequência, tem um espectro mais ou menos assim.
Aparece uma frequência negativa, vocês não têm que se preocupar muito com isso. Aparece mais por causa da matemática. Porque a frequência, a princípio, seria toda positiva. Você pode imaginar a frequência negativa como se você estivesse rodando para um lado e rodando para o inverso. Tá? Então é uma maneira de imaginar. Então olha só, se você pegar esse sinal e tentar transmitir para uma antena, como as frequências aqui são baixas, a antena tem que ser muito grande, porque o comprimento de uma antena depende basicamente, inversamente proporcional à frequência. Quanto mais baixa a frequência, maior tem que ser o comprimento da antena. Tá? E aí o que você faz? Em vez de você mandar esse sinal aqui, você multiplica esse sinal por um sinal que tem frequência altíssima. Às vezes tem uma frequência só que é muito alta, certo? É muito alta. Quando você multiplica esses dois sinais, né, o que vai acontecer? Quando chega do outro lado, na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. O sinal original, ele vai para a frequência do sinal maior. Aqui são duas, né? Porque, como eu falei, tem uma simetria. E aí esse sinal fica com as frequências muito mais altas do que ele tinha. Tá? Essa operação a gente chama de modulação. A gente usa direto. Tá? Aí você transmite o sinal assim. Quando ele chega lá no receptor, pode ser um rádio, qualquer coisa, televisão, um aparelho que você queira receber o sinal original. Qual é o sinal que você quer? Você quer esse aqui. Esse sinal aqui a gente chama de portadora. Tá? Por que portadora? Né? Porque ele justamente, ele junta nele um sinal de menor frequência e leva junto com ele todas nas frequências altas. Aí você separa a portadora. Normalmente você faz o seguinte: você transmite a portadora junto do sinal. Por quê? Porque aí na hora de separar lá no receptor é mais fácil. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de como é que faz isso eletronicamente, mas é bem mais fácil. E aí você descarta a portadora e fica só com o sinal que você quer. E você vai usar isso, é o que eu falo, transformada de Fourier, série de Fourier, essas coisas, vocês vão usar ad infinito. A não ser que mude alguma coisa, mas a modulação é um teorema que vai se usar. A não ser que alguém invente uma maneira de transmitir um sinal de baixa frequência usando uma antena pequenininha. Tá? Aí tem que refazer as leis de Maxwell, né? Mas, porra, sei lá, as leis de Maxwell não são tão fáceis assim de refazer, não. Certo? É isso, tinha que fazer chamada agora, liberar vocês. Fazer aqui sem. Vamos lá. Adão, Ana Júlia, Antônio Nicolas, Arthur Correia, Arthur Figueiredo, Arthur Teixeira, Bruno Barros, Bruno Monteiro, Cauã, Kaique, Diogo, Emanuel, Enzo, Felipe. Eu fui ver se tinha algum Felipe com PH, né? Vai que, né? Podia ter, sei lá. Francisco José, Gabriel Cardoso, não tem. Gabriel Krominski, Gabriel Luiz, Gabriel Royek, Gabriel Salvador, Guilherme Campana, Raniel, Igor, Jeremias, João Leonardo, João Pedro, Júlia, Caio Henrique, Karina, Cariston não está, Laura Gasparotti, Lincoln, Vinícius, Lorena Kruger, Luan Seite, Lucas Alexandre, Lucas Chiarotti, Lucas Felipe, Lucas Martins, Luiz Henrique, Luiz Antônio, Luiz Gabriel, Luiz Henrique Messias, Marcele, Marcos da Silva, Maria Clara, Maria Eduarda, Mariana Oller, Matheus Augusto, Matheus Dan, Matheus Gomes, Matheus Henrique, Pedro Gabriel, Pedro Gomes,
Pedro Henrique de Oliveira. Pedro Henrique Dornelles. Beleza. Falou, galera. Até quarta que vem. Bom fim de semana. Oi. Não, eu marco aí. É que eu estou esperando chegar num determinado ponto para ter uma ideia certinha da data. Eu sou DP, mas eu ainda estou na chamada. Oi? Eu sou DP, mas eu ainda estou na chamada. Ah, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte: você já mandou a mensagem para mim? Eu ainda não risquei quem está em DP, foi mal, tá? Eu não risquei, por isso que eu chamei todo mundo. Eu não tive tempo. Eu ia até fazer isso, cara, mas. Porra, fiquei tudo. Nem vou ficar perto, fiquei tudo entupido. Aí eu só me esforcei para dar aula hoje. Tá bom? Legal? Tá mandando mensagem no